Fala galera, 2 centavos na área, fazendo mais um vídeo aqui rapidinho só para falar a respeito das primeiras medidas econômicas, digamos aí, que o Temer está tomando, né? Eu acho que de um lado só vale lembrar que ele ter voltado com o Ministério da Cultura por mera pressão de artistas, né? Eu achei bem ruim. Tá? Eu acho que ele tinha um apoio de uma grande parte da população, ele não precisava ter dado esse passo para trás, e agora a credibilidade dele começa a cair, né? Primeiro porque ele perdeu força tendo que voltar atrás de uma decisão, segundo porque está tendo todo esse escândalo político a respeito do Jucá. Porém, ainda assim, a gente tem um pouco de luz aí no fim do túnel com algumas medidas que foram anunciadas. Lembrando que se não resolver o pepino da economia, a gente não vai conseguir se mexer para lugar nenhum. Então a primeira medida foi uma que eu já falei há um tempo atrás, num vídeo, foi uma medida que o Serra passou a respeito da obrigatoriedade da Petrobras em investir em poços no pré-sal. Bem, eu acho que eu já falei disso lá atrás, então também não vale a pena perder muito tempo aqui falando disso de novo. Porém, isso basicamente é uma forma de você estancar os gastos da Petrobras sem necessariamente parar de investir no pré-sal. Tá? Em suma, a Petrobras ela era obrigada, por lei, a sempre que tivesse uma licitação de algum poço de petróleo, a Petrobras deveria entrar com 30% do valor. Então, assim, 70% podia ser para qualquer outra empresa ou qualquer outras empresas e pelo menos 30% a Petrobras tinha que entrar. Se você tira essa obrigatoriedade, você pode leiloar um poço inteiro de petróleo, todo o restante vai ser tocado exatamente da mesma forma, com a diferença de que a Petrobras não vai precisar colocar 30% e ser a gestora do poço. Basicamente o que você faz é dar um pouco mais de liberdade para a Petrobras entrar e escolher o tipo de gasto dela, e escolher o investimento dela. Mais uma coisa interessante é tentar limitar os gastos do governo. Então, essa é uma medida que eu não concordo muito, eu não gosto muito de você indexar uma variável à outra. Então, por exemplo, o gasto do governo só pode crescer no limite que foi a inflação do ano anterior, ou seja, se a inflação cresceu 10%, o gasto do governo pode crescer 10%. Eu particularmente não gosto muito disso, assim como também não gosto da indexação feita com o salário mínimo, que é a inflação mais crescimento econômico. Porém, é pelo menos um primeiro passo para você parar um pouco todo esse abuso de gasto do governo com o próprio governo. Lembrando que isso, de fato, é o mau gasto de dinheiro público, tá? Se você falar, porra, mas de repente a inflação tá 1% daqui a sei lá quantos anos, o governo tá com as contas mais equilibradas, e aí você vai ter que quebrar essa lei para poder gastar mais, de repente, sei lá, com políticas sociais ou qualquer coisa parecida. Então, assim, não é, para mim, é uma boa iniciativa, porém, eu acho que ela não deveria ser necessária. Se você tem um governo que preza pela boa contabilidade dos números e que consegue ser bom gestor, você não precisa disso. Porém, é melhor do que nada. Também tem a devolução, né, o adiantamento de 100 bilhões de reais do BNDES, ele vai ter que devolver aos cofres públicos. Lembrando que isso foi parte da política mal feita pela Dilma, né, em que o governo federal injetou no BNDES 500 bilhões de reais durante alguns anos, acho que 5 anos, e para que estimulasse o crédito, né? Então, assim, você tem basicamente 500 bilhões de reais que foi para o BNDES e que o BNDES começou a emprestar principalmente para os empresários que menos precisavam. Então, assim, você começar a secar um pouco parte desse crédito é uma ótima medida para tentar segurar um pouco a inflação. Então, que o BNDES de fato devolva essa grana e, pelo que eu li também, parece que vai ter uma bela de uma investigação em cima desses empréstimos aí do BNDES, que vai ser bem interessante de se ver. Talvez a medida que vai ter menos impacto é a questão do fundo soberano. Basicamente foi um fundo que foi criado durante o governo Lula, acho que foi o segundo, que tem 2 bilhões de reais lá.
E, obviamente, 2 bilhões de reais em termos de dívida pública é nada, né? Mas, pelo menos, também é mais um dinheiro que a gente tira. Basicamente, o que se está fazendo é o seguinte, são 2 bilhões que você tira desse fundo e você não impacta a população, você não repassa esse custo de 2 bilhões para os impostos que estão sendo arrecadados. Talvez a medida mais irreal e basicamente por conta do histórico seria a reforma da Previdência, que, bem, a gente já tentou, acho que, sei lá, todos os governos desde 98, que provavelmente foi quando comecei a acompanhar as eleições um pouco mais atento. Eu me lembro de falarem disso, mas eu acho que isso, na real, ocorre desde sempre, né? Reforma na Previdência cara, é um caso à parte. Talvez um dia eu faça um vídeo aqui para tentar explicar o caos que é essa Previdência brasileira. Porém, como tem muita gente que ganha em cima do caos, é muito difícil você conseguir um consenso para, de fato, fazer alguma alteração e tentar melhorar um pouco isso. A última medida seria criar um critério para que algumas pessoas fossem eleitas chefes de conselho e presidentes das empresas estatais. Em primeiro lugar, eu acho que o fato do governo ter empresas estatais, eu não concordo. Eu acho que não deveria ser o caso. O governo está aí para governar e atender necessidade da população e não para ser gestor de empresa. Porém, se é para ser gestor de empresas e se é para escolher o gestor da empresa, que seja uma pessoa que tenha competência. Então, só relembrando aí que durante alguns anos, durante basicamente o segundo mandato do Lula, a Dilma era a chefe de conselho da Petrobras, ela era a chefona lá dentro, ela aprovava tudo e ela estava lá quando começou esse gigantesco esquema de corrupção. Ela estava lá durante Passadina, ela estava lá durante todas essas coisas e, bem, ela seguiu a estratégia do Lula de falar que não sabia de nada, que não viu nada. Então, vamos embora, né? Que qualquer gestor experiente teria visto algo assim. Então, se você acredita na inocência dela, de repente também seja uma boa você achar que esse tipo de lei aí ajuda na governança das empresas de fato. Pessoal, acho que é isso. Era só realmente para tocar um pouco nesses pontos. Eu acredito que sejam medidas interessantes. Algumas delas só dependem do próprio Temer, então acho que não vai ter muito problema, como a questão do BNDES. Porém, as mais complicadas, que é a parte de reforma na Previdência, de fato você limitar o custo do governo, demandam passar projetos de lei no Congresso e no Senado. Algumas já estão encaminhadas, porém a gente sabe que pode demorar um pouco mais. E aí, só linkando com um vídeo anterior, a gente sabe que agora o governo também perdeu um pouco do apoio popular que ele tinha, e isso pode implicar também em algumas travas de melhora econômica. Eu espero que não aconteça, mas a gente tem que esperar para ver. Falou, pessoal, um abraço, até a próxima.